agora o programa Algo a Mais, ao vivo, aqui no canal 27, sempre com temas diferentes, a cada dia um tema diferente, você está acompanhando sempre Algo a Mais e ele está fazendo muito sucesso, graças a Deus. Hoje o tema é fanáticos por futebol. Você de casa é fanático, gosta muito de futebol, apenas assiste, apenas gosta, ou é aquele fanático absurdo? Bom, eu tenho convidados hoje aqui, né, para falar sobre isso. Mas antes, é claro, meu bom dia vai para Cris Pompeu. Cris, muito bom dia, tá de camiseta e tudo. Eu também, olha só. Bom dia. Bom dia. Hoje todo mundo veio literalmente vestindo a camisa, né? Cada um do seu time defendendo. E acho que vai ser uma delícia, um bate-papo super gostoso. E a gente espera, você aí de casa, torcedor também, defenda seu time com a gente. Manda recadinho pela fanpage Algo a Mais e pelo WhatsApp 8405-3791. Vestir a camisa não é necessariamente ser fanático, né, Cris? Ah, não. Eu não sou fanática. Nem eu. Apenas sou palmeirense. E você, apenas corintiano. Ah, exatamente. Mas é o seguinte, eu tenho aqui ao meu lado uma pessoa que é extremamente fanático. Fábio Felipe. Adivinha o time? Tá aqui, ó. Muito bom dia, Fábio. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Estou feliz demais de estar aqui participando do seu programa. Eu não sei por que me chamaram. Agora que eu fui descobrir que é fanático de futebol, não gosto de futebol. Não... E o fanático é assim, ele não usa só a camiseta, ele usa uma jaqueta. Então quando você vê uma pessoa com uma camiseta e uma jaqueta, é porque ele é fanático. É mais ou menos isso? Não, eu tenho minha coleção, eu fui contar ontem, que você me lembrou, tem 238 camisas do São Paulo, 22 anos de coleção. Essa é uma jaqueta de 2009, essa é uma camisa de 2007. Eu tenho 238 camisas do São Paulo Futebol Clube, mas não é fanático. Não, ele não é fanático. É um tesouro, gente. Imagina se for contabilizar... Quanto né? vale as camisas, Vai grana aí. Temos também aqui a Simone Monge, consultora de beleza, e ela é palmeirense. Fanática, né, Simone? Apaixonadíssima. Apaixonada pelo Palmeiras. Bom dia, Gisele. Bom dia, obrigada. muito obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz também de estar expressando a paixão. E temos aqui Renato Tertuliano, que é psicólogo e veio para saber o que acontece na cabecinha dessas pessoas, né, que vibram tanto e torcem tanto e são tão fanáticos, Tentar ajudar a explicar o fenômeno. É um fenômeno? É um fenômeno no Brasil, no mundo, essa questão do fanatismo pelo futebol, aqui no Brasil pelo futebol, né? Que é o que mais move o imaginário popular. Né? Agora, Fábio, a paixão começou pelo futebol ou já começou a paixão pelo São Paulo? Na verdade, foi já pelo São Paulo, porque em 92 foi quando eu comecei a torcer pro São Paulo. Tava na casa de um tio meu que é flamenguista e de madrugada teve um jogo da final do Mundial, nem a final da Libertadores eu assisti, que foi o primeiro título mundial de São Paulo. E ele me acordou, ele falou, vai passar o jogo de São Paulo, vamos assistir, vamos. Quando eu vi o Raí fazendo 2 gols, um de falta e um outro gol maravilhoso, eu falei, nossa, esse time é bom. E aí, hoje em dia, o que eu acredito é que a pessoa começa a torcer, Gisele, porque é título. O time vinha de título. Eu tinha, na época, 8 anos de idade, não entendia muito de futebol. Gostava de ver, via tios, parentes, inclusive todos os meus parentes são palmeirenses, todos. Né? Se for somar, 95% da minha família é palmeirense. Aí o pessoal, mas só você é São Paulino? Não, eu sou São Paulino porque eu vi um título de São Paulo. No entanto que em 93, 94, 2 anos depois, o Palmeiras ganhou tudo também. Então, quem estava naquela época com 8, 9 anos também e não tem o pai influenciando, eu acho que ele já começa, o Palmeiras ganhou o bicampeão brasileiro. Eu vou torcer Palmeiras. O Palmeiras é muito bom. É assim que funciona. Começa então quando você Começa quando não tem o pai, né? ganha. E quando não tem uma influência de alguém da família. Aí você vai assistindo, é o momento. O Flamengo, na época de 80, 90, foi campeão de tudo. Naquela época nasceram milhões de flamenguistas. Então é assim que funciona. O time deixa de ganhar títulos, deixa de ter... O Corinthians agora, 2011, 2012, ganhou Libertadores e Mundial. As crianças com 5, 6, 7 anos... Pode perguntar daqui 1 ano, 2 anos, é tudo corintiano. Por quê? Viu o Corinthians campeão mundial, da Libertadores. Então é isso. Na época, em 92, eu comecei a torcer por causa do São Paulo, não por causa não gostava de futebol. Assistia a seleção brasileira, mas em 92 o São Paulo foi campeão mundial, eu falei, não, eu vou torcer para esse time. Aí daquele dia em diante, nunca mais. Aí já comprei minha primeira camisa e assim foi. E assim foi, hoje tem uma coleção. Muito bem. Simone, a sua história, como é que é? Começou pelo futebol, com o futebol ou já com o Palmeiras? Não, a minha paixão foi despertada, eu acho que quando eu conheci meu marido. A gente tem quase 21 anos juntos. Ele se apaixonou pelo marido, né? A paixão pelo marido e ele é de bancada mesmo. Ele é paulista, torcedor
Desde pequeno, a gente começou a namorar em 93, justamente no auge do Palmeiras, do Dream Team, 93, 94. E ele é muito, muito apaixonado também e acabou me incendiando essa paixão também. As filhas são, então a gente Então, segue. no caso dela existiu a influência, né? E o meu pai é. Só que meu pai eu nunca, não lembro, não tenho lembrança de infância dele torcendo. Isso eu não tenho. O que despertou mesmo foi desde o meu relacionamento com meu esposo, Alessandro, que é apaixonadíssimo também. A gente não perguntou, né, pro Renato qual é o time dele. Ele não é psicólogo, mas também com certeza torce para algum time. Qual é o seu time, Renato? Eu torço pelo São Paulo e aqui em Mato Grosso pelo misto. E aí você disse que os seus filhos são São Paulinos porque querem, né? Não existiu influência. Eles têm toda a liberdade para escolher, desde que escolham São Paulo. Democrático. Livre espontânea pressão. Super democrático. Então, A por sua exemplo, casa é assim por que exemplo, funciona. eu fui para São Paulo, levei eles para assistir um jogo de São Paulo contra um time da Bolívia. Aí o São Paulo goleou lá no Morumbi e tudo e tal. The Strongest. Aí, do Strongest. Aí arrasou lá com os bolivianos. Aí eles saíram todos cheios e convictamente São Paulo. Então, se havia alguma dúvida até aquele dia, daquele dia em diante, não mais. Aí acho que reforça o que o Fábio falou. Essa questão também desses momentos de vitória reforça, principalmente quando é criança, né? O torcedor. paixão. Nasce um torcedor, muitas vezes, de um bom momento do time. Certeza. Certeza absoluta que é isso. Pesquisas indicam isso, Ibope, Nesses revista últimos, Placar, fazem pesquisa, é isso. nesses Então, últimos anos em que o Santos esteve No em auge. evidência e tal, e por causa do Neymar, o Santos estava em... Eu sei que ele subiu 2 posições no ranking das maiores torcidas do Brasil por causa da situação boa que o time estava passando. Houve um afluxo de novos torcedores gigantesco para o time do Santos. E quando tem um jogador que é muito carismático, como o Neymar, por exemplo, jovem, carismático, né? E que deu certo, também existe isso, sobe também, né? As pessoas começam a torcer para o time que tem essa pessoa. É assim também que funciona? Tem um efeito Do ídolo. do ídolo, né? Em relação à questão do povo em si, né? Nessa escolha e tal. Aquela ideia de querer ser como, né? Então, isso também é um elemento psicológico que não pode ser colocado de lado. Né? Eu De corte de cabelo, né? Eles influenciam Exato. Muito. Teve E a uma partir- febre do corte moicano do Neymar. Sim, e a partir disso a criança acaba vinculando a questão da imagem do jogador ao clube e acaba se tornando um torcedor, né? Algumas pessoas- Você falou do Neymar, só falar um número. O Santos, que tinha 8 torcedores em Mato Grosso, com o Neymar foi para 22 torcedores. Hoje já tem que comprar uma van daquelas Mercedes que cabem 22 pessoas. 22 torcedores do Santos. Inclusive, um abraço para o meu amigo Drake, que é o 22º. Então, só para... Você que está em casa e quer dar a sua resposta em relação ao que está sendo dito aqui, você pode, inclusive deve participar. Através do Algo a Mais, nossa fanpage está aí, ou o WhatsApp 8405-3791. Esse WhatsApp está na mão da Cris Pompeu. Sim, Então é só você mandar o sua tempo pergunta todo aqui. agora, falar do seu time, né? Falar qual time que você torce, qual time que você não gosta. E o seguinte, existem algumas coisas engraçadas que acontecem, por exemplo, não sei se ainda tem um jogador do São Paulo que chama-se, como é que é o nome dele? Richarlison. Não, Ali hoje ele não está mais no está no São Paulo. Atlético. Ele está no Atlético Mineiro, foi campeão da Libertadores. Você acha que isso é bom ou é ruim ter saído do time? Não muda nada. Eu acho que você falou do Richarlison, eu falo melhor falar do Sheik, né? Porque o Sheik está na atualidade agora. O Richarlison, coitado, né? Não, mas É uma biba velha, né? Pendurou Mas chuteira. naquele Biba velha. momento, Hã? como que um fanático vive esse momento onde as pessoas ficam a gente sacaneando, nego. falando, né? A gente já tem o Vampeta em 2000, criou um apelido pro São Paulo de Bambi. E aquilo ficou, né? E aí, 4, 5 anos depois, veio o Richarlison jogar, né? Nada contra, não sou homofóbico, nada, mas... E aquilo, o jeito dele andar, né? Os trejeitos, e aí já começavam a pegar muito no pé. E aí o Richarlison foi jogar no tricolor do Morumbi. Mas se Aí- você realmente é fanático, gosta do time, Não, o Richarlison vai joga defender. muito. Não, eu Exatamente. sempre falei, eu quero campeão brasileiro de 2006, 2007. Ele fez uma dupla de volante do São Paulo que foi a melhor do Brasil. Eu não tô nem aí da vida particular dele. Inclusive tem tá acontecendo agora é que o Sheik esses dias deu um beijo no amigo dele. Tem uma imagem, o Ronei tem ali. Ele deu um beijo, um selinho, ele começou uma conversa lá, falou, eu não sou homofóbico, eu também não. Aí tá, vamos dar um beijo, vamos. Para com isso também, né? Vai Todo dar mundo beijo. já viu, né? Amigo, eu dou um Caiu abraço, na né? Eu dou um abraço, tal. Cada um com o seu lado, né? Mas foi lá dar um beijinho, um selinho, né? Tem vários memes na internet do Sheik.
de calcinha, lá, né? Daí cada um começa. e começa a moagem, né? Tem que aguentar. Ele foi lá dar beijinho no caboclo, né? Tem que aguentar. Com isso, agora o Corinthians virou a bola da veza. A bola, né? Exatamente. São Paulo Virou deixou. não, né, São Paulo é o gente? menos Bambi agora. Já é, né? É o Neo Bambi. É a bola da vez sempre. São Paulo é o menos Bambi agora. Agora o Corinthians que é o Bambi oficial. Né? E fala uma coisa, Simone, você por ser mulher, né, geralmente futebol, quem gosta de futebol é homem, né? Sim. E aí de repente vem uma mulher fanática. O que você tem, assim? Você tem camisetas, você tem... Olha, o seu quarto tá decorado? Como é que é? Eu costumo falar que às vezes meu marido às vezes me implica menos se você for falar que vai comprar uma camisa do time com gasto do que se você fosse comprar uma roupa normal. Eu tenho muita coisa, mas como eu faço parte da torcida organizada, eu tenho meio que balanceado. Eu tenho muita coisa da Mancha e muita camisa do Palmeiras, mas as mais atuais. Não tenho coleção, mas e por ser mulher, acaba que você tendo um certo preconceito. Na torcida mesmo é assim, tem pouquíssimas meninas ainda. Então, a gente está lá para quebrar esse paradigma, entendeu? Eu convido amigas que eu sei que são palmeirenses, às vezes fica um pouco de receio por dar briga, às vezes com medo, mas assim, tenho 5 anos de torcida organizada, minha família participa, minha filha, que é adolescente, vai. Então, assim, acho que mulherada, vem. No lugar de mulher não é fogão, não. É torcendo, é na arquibancada. É isso E, aí. Renato, o que caracterizaria um fanático por futebol? O que a gente poderia falar assim? Ah, realmente esse é um fanático. Que tipo de atitudes? Olha, Ter eu 230 camisetas, por exemplo, é fanático? Eu diria assim, o fanatismo é quando você cria uma idolatria em relação a um objeto. No caso, esse objeto é a ideia em torno do time enquanto símbolo, né? Então, aquele time se torna um símbolo de adoração, né? E essa idolatria a esse símbolo de adoração é que caracteriza a ideia do fanatismo, né? E esse fanatismo, ele tanto pode ser, vamos dizer assim, manifestado através de atitudes positivas, de atitudes até mesmo filantrópicas e tal, e por meio das torcidas organizadas, etc. E ele pode, por outro lado, acabar se manifestando através das agressões, das brigas de torcida, de tudo isso. Agora, existe toda uma linguagem dentro das torcidas. E você percebe isso pelo jeito de vestir. Então, alguém que não é da torcida não vai ter uma determinada camiseta, por exemplo. As torcidas se identificam pelas roupas, as torcidas se identificam, às vezes, por tatuagens. As né? músicas, As né? músicas são importantes. Então, por exemplo, se alguém dentro da torcida não está vibrando tanto quanto deveria, existe música, por exemplo, para dar um toque no cara de que ele tem que... no caso da torcida do misto, por exemplo, eles cantam que quem não estiver pulando e cantando vai levar um tá ligado. Quer dizer, seria equivalente a dar um tranco no cara para ver se ele... O famoso tapa na cabeça, já tomei bastante. É sério. Então, Olha assim, isso. Então, e dentro da torcida também você tem as organizações e funções. Então, você tem quem é da bateria, quem é o chefe de bateria, quem é o puxador de canto, Diretor. quem é o fulano responsável pela sacola, que tem o papel higiênico para jogar na hora que o time entra em campo, quem é o fulano que faz isso, quem é o fulano que faz aquilo. Então, tem toda também um escalonamento. Então, a torcida de futebol organizada, ela tem também uma logística muito própria, entendeu? Que veio se desenvolvendo ao longo do tempo. Sabe uma coisa que eu me pergunto quando estou assistindo e ouço todo mundo cantando? Como é que você consegue cantar todo mundo junto assim? Como é que é? Como é que Essas funciona? músicas estão nos sites das torcidas. Não, eu sei, na hora do jogo. Então, que todo mundo aí começa, tem o ou puxador. fala, não, canta não, ou fala alguma coisa. Alguém Entendeu? puxa, Uma então. frase, por exemplo. Alguém todo mundo puxa. fala. Puxa. Um puxa, tem o puxador. Você pode ver, por exemplo, vocês que televisionam, podem observar, na torcida tem sempre alguém que está de costa para o campo e de frente para a torcida. Olha. Esse cara é o puxador. E a hora que ele começa, algumas torcidas têm códigos de mão e tal, sai dessa música, entra nessa, faz aquela, faz outra, entendeu? Agora, esse puxador não é um fanático.
Porque um fanático não conseguiria assistir um jogo de costas. De costas. Mas aí é que tá. Tá em prol. Ele é um fanático pela torcida. Ele é um fanático pela Pelo torcida. clube, por tudo que ele vai Foi aí que eu conseguir... deixei de participar de organizada. Nunca mais participei de organizada por causa disso. Eu fui presidente de organizada já, aqui em Cuiabá. Criamos torcida, Fúria Cuiabá. Mas eu deixei de participar porque eu comecei a perceber que a pessoa ia pra lá, ela não queria mais saber de São Paulo. Ela queria saber de... Aí teve gente que estava usando da torcida para usar droga. Aí tinha gente que não queria mais saber do símbolo São Paulo. Que eu tava participando de organizada para ajudar o São Paulo. E aí começaram a utilizar droga. Aí começaram a ir lá para não assistir mais jogo, entendeu? Você ficava de costas. Tudo bem que esse é um caso especial. O cara tá ajudando a torcida. Mas a pessoa ia lá mais pela torcida. O São Paulo virou um segundo lugar. A torcida virou primeiro. Eu falei, não, então eu tô fora. O São Paulo é primeiro lugar, a torcida veio para ajudar o São Paulo. Então, eu deixei de participar de organizada desde 2007, não participo mais. Mas aqui tem a Mancha, eu conheço muita gente da Mancha, a Independente, a Boca Suja, eu conheço muita gente também. A Força Jovem do Força Vasco. Jovem do Vasco, tem várias organizadas, respeito. Que é aliada da Mas Mancha. infelizmente essa é a realidade, né? Não tem como não falar isso, mas eu deixei de participar. Depois que eu tive meu primeiro filho, eu deixei de participar de organizada. É realmente um pouco perigoso. Dizer que não é totalmente, mas é realmente sim um pouco perigoso. E a torcida é importante no momento que o time está passando por um momento delicado, que tem que fazer um gol. Se a torcida pede para que entre um outro jogador em campo, a torcida ela é capaz de fazer com que o treinador troque? Em muitos casos. Pode influenciar, Eu sim. acredito Influencia que ela bastante? pode influenciar agora. Que ela, Começa a gritar. A decisão gritar, final cabe, em última instância, ao treinador, mas é lógico que ela está lá gritando, esse treinador não tem como não ouvir, né? Como no nosso caso aqui, que aonde fica a Boca Suja, por exemplo, fica a 20 metros, 30 metros no máximo do banco, onde fica o treinador com os jogadores. Então, é impossível que ele não escute aquela cantoria toda, aquele berreiro todo que a torcida faz. Né? Então, ele se sente de alguma acho que em forma... todos os momentos do jogo, né? Do começo ao fim. Fala Mas o 12º jogador, né? Incentivando a cantar. exatamente. na hora É interessante, você nota, por exemplo, no misto, por exemplo, tem uma senhora e um senhor que todo dia no treino eles levam rapadura e lá e pica a rapadurinha e distribui para os jogadores e tal, entendeu? Chova, faça sol, eles estão lá dando rapadura para a turma e tal. E é uma coisa pitoresca e faz parte do folclore do próprio time, entendeu? Mas é aquilo que o Fábio falou, é quando o time é mais importante, eles estão fazendo uma coisa em benefício do time. É legal. Né? Não deixar a torcida se Ser tornar maior maior do que o time. Exatamente. Né? E que muitas vezes a gente vê, até com essas brigas, Organizado, essas né? rixas, é complicado quando a gente vê que sai esse tipo de briga, que você vê que é nitidamente uma coisa da torcida, não tem nada a ver com o time. Às vezes o time está ótimo em campo, está jogando bem, e por que aquela briga? Exatamente. Só para acrescentar, Gisele, domingo agora teve Vasco e Corinthians, teve uma briga em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Sábado, domingo passado, São Paulo e Flamengo teve uma briga. Também feio. Então hoje, a questão das arenas estão Até sendo... o torcedor o torcedor, hoje o palmeirense, eu já vi muito estádio, o palmeirense assiste do lado do São Paulino. O São Paulino toma um gol, o palmeirense vai lá, tira um sarro na frente ali, o São Paulo faz um gol, o São Paulino comemora. Só que foi o que eu falei, se você olhar aquela briga que teve, foi de organizado. E aí foi até feio, o Fantástico mostrou, um pai em cima do filho, assim, o filho com o cachorro quente. Eu vi. Muita gente se jogou em cima do filho para o filho não tomar, sei lá, escapar alguma coisa. Então, é o que eu falo, não são todos, só deixar bem claro, não são todos, mas existem vagabundos e bandidos em organizado. Assim como o cara que qualquer um. rouba, o cara que mata, o cara que usa droga, o cara tem. Querendo, não tem como não dizer que não tem. Então eu me assustei muito quando eu vi lá em Brasília, no Mané Garrincha, aquilo que aconteceu. Você vê, e como foi filmado, televisionado, é tão fácil para a polícia, né? Identifica Sim. os 5, 6 baderneiros, prende e acabou, não entra mais nunca mais no estádio. Mas não faz isso.
que é a justiça, o Código Penal de 1940, né? Pro torcedor. Ai, meus amigos estão assistindo, né? Tem que mandar mais. Manda WhatsApp, manda WhatsApp. É porque ele já mandou o WhatsApp, eu não respondi. Ele agora ligou pra saber que tá aqui. O que você disse? Fazendo analogia com o que o Fábio está falando, que sempre tem algum bandido infiltrado, a questão mais recente agora é os protestos políticos, os mascarados. Sempre tem. Tinha bandido, gente que não queria saber de colaborar com nada, Claro. que queria detonar. Então, acho que torcida organizada também é assim. Tem um lado bom, tem o lado social que é muito bonito, mas sempre tem a maçã podre que estraga todo o cesto. Isso é verdade. Infelizmente, tem, em qualquer âmbito. Bom, estamos aqui falando hoje sobre fanáticos por futebol, esse é o tema, mas agora a gente vai para o intervalo, agora faltando 5 minutinhos para as 11 horas ou algo a mais, volta daqui a pouco. É o seguinte, fanpage está aí na tela para você poder interagir com a gente, programa Algo a Mais, e também o WhatsApp, 8405-3791. Mande sua mensagem, sua pergunta, a gente aqui responde para você. Eu respondo tudo sobre o Palmeiras, sei tudo. Mentira, não sei nada. Sou apenas uma torcedora. Volto já já.